boa tarde. O Tudo a Ver começa agora. Você já parou para pensar de onde viemos? Será que nós realmente somos parentes dos macacos? Como foi essa transformação ao longo do tempo? Dúvidas como essas vão acabar assim que você visitar a exposição Darwin, um pedaço do Museu de História Natural de Nova York, que está em Brasília, para celebrar os 200 anos do nascimento do cientista que revolucionou o mundo com a teoria das espécies. Estudar a teoria revolucionária de Charles Darwin é muito mais interessante quando as ideias do cientista inglês tomam formas reais. Na sala de aula fica aquela coisa muito normal, professor, aluno sentado olhando, né? E aqui é mais diferente, a gente pode ver a exposição, fica mais gostoso de aprender. Uma exposição vinda do Museu de História Natural de Nova York traz para Brasília a ideia da evolução das espécies. Dividida em 8 ambientes, a mostra também retrata o mundo antes de Darwin e a trajetória do cientista. E a nossa viagem pela história e ciência de Darwin começa agora. E quem vai nos ajudar é a Bianca. Bianca, Darwin é o nome mais importante da ciência? É um dos mais importantes da ciência. Ele é considerado o pai da biologia moderna. Ele foi um personagem histórico, não só na área de ciência, mas em tudo na nossa vida, porque tudo evolui, desde a computação até a própria informática, as telecomunicações, tudo que a gente vê hoje evolui, a medicina, e antes dele não havia evolução. Então o mundo era estático e parado, acho que até um pouco triste. Nesse painel aqui tem muitos insetos, algumas plantas. O que quer dizer? Ele retrata a beleza, na verdade, dos artistas que desenhavam a biologia na época, mas retrata um momento estático. Então, retrata não a evolução da espécie, mas sim só um retrato simples um desenho simples realmente de todas essas espécies, tanto das plantas, da fauna, da flora, mas sem um movimento, sem uma evolução. Em 1831, começa o grande marco da vida de Darwin. Que marco é esse, Bianca? É a viagem do Beagle. Ele foi convidado para fazer parte de uma expedição da Marinha Britânica, era um navio pequeno chamado Beagle, que iria percorrer alguns portos importantes para a Marinha Inglesa. Eles começam na Inglaterra, param em alguns lugares no meio do Oceano Atlântico, só para abastecer realmente. Vai até o final da Argentina, volta subindo e depois termina a viagem pela América do Sul nas Ilhas Galápagos. Ele coletou assim toneladas e toneladas de fósseis e de material mesmo, de acervo, que ele mandava de volta para a Inglaterra. Quando ele começa a estudar o que ele tinha de esqueletos, ele começa a perceber que as espécies eram muito parecidas para que uma tivesse extinto sem motivo algum e as outras tivessem continuado. Neste painel aqui tem uma das ideias mais polêmicas de Darwin, que é onde ele compara, o comportamento do ser humano com o do macaco. Como que é essa ideia, Bianca? Na verdade, nesse momento, ele já tinha percebido que o ser humano, dentro da nossa biodiversidade, também evoluía. Ele começa a fazer alguns experimentos de comportamento com a Jenny, que era um orangotango que eles receberam no zoológico da Inglaterra, com o seu filho, que tinha a mesma idade dela. E as reações eram muito parecidas, e até pela foto da própria Jenny, como disse a rainha da Inglaterra na época, ela era irritantemente parecida com o ser humano. Então, ele viu essa semelhança e viu que deveria haver, sim, uma similaridade entre as espécies. Aqui, isso aqui é o quê? Isso é a nadadeira de uma baleia. Então, você percebe que ela tem 5 dedos. Esse é um chimpanzé. Este é um morcego. E também tem 5 dedos, né? Os macacos, né, e os símios são muito parecidos com o ser humano anatomicamente, até a similaridade que ele viu na Jenny, enfim, é uma coisa mais óbvia. A baleia, um morcego ou mesmo um sapo são coisas que são evidências maiores de que todos independente do tipo de ser vivo, todos somos semelhantes, sim.
E é no escritório igualzinho a este que Darwin pensou em tudo, escreveu tudo. É onde ele fez toda a carreira dele, foi pensada aqui, é onde ele criou os seus 10 filhos, onde ele e a esposa passaram todos os momentos, as crianças vinham correndo e ficavam com ele enquanto ele estava fazendo todos os experimentos. Mas a grande importância de mostrar o modo de vida do Darwin nesse momento é a gente mostrar para os jovens e para as crianças que visitam a exposição que qualquer um pode ser um cientista, que o modo de vida dele, o escritório onde ele escreveu os livros mais revolucionários da história, é um lugar como qualquer outro. E aí, gostou? A exposição Darwin fica até o dia 20 de julho, atrás do Teatro Nacional, de terça a domingo, das 9 da manhã às 7 da noite. Os ingressos custam R$15 a inteira. Outras informações pelo telefone 3433-9699.